Fala pessoal, aula muito importante hoje. Sabendo escrever, não sabendo escrever, achando que já está com seu texto definido, não importa. Essa aula nos diz alguma coisa, nos diz para onde ir, se você não souber para onde ir, ela vai dizer, e diz se você está ok ou não ok, com essa sua certeza de que não, eu sei, eu domino já meu texto. Enfim, gente, o que nos dizem as redações 1000 2024? Eu tive contato com 11 das 12 e trago análises aqui para vocês que eu julgo ser muito importantes. Análises de padrão de escrita, de padrão de estilística, de modelo de parágrafo, tá? Então, vamos lá, você que não conhece a Ler para mim está tendo a oportunidade agora de conhecer um pouquinho da nossa didática. Vamos mudar o plano e mudar o slide para, de fato, iniciar a aula que eu pretendo ser bem objetivo, hein, gente? As redações 1000 são farol, são parâmetro, não tem jeito. São 12 no meio de milhões de textos. Então, eu quero saber o porquê que elas são tão importantes. Sabe por que elas são importantes? Porque elas apontam o que agradou aos corretores. O que foi que, no meio de tanto texto, aqueles ali trouxeram que encantou quem estava corrigindo, porque quem corrige, corrige muito texto também. Só que ele parou uma hora e disse assim: essa aqui é 1000. Por quê, gente? Outra coisa, as redações 1000 foram corrigidas no mínimo 4 vezes. Não sei se vocês sabem, eu já contei aqui em outra aula para o pessoal da Lei para mim, mas no ano 2024, os corretores corrigiam. Julgou ser 1000? Nossa, essa é 1000. Você não pode ainda dar 1000. Tem que enviar para o seu superior, para ele ler a redação e confirmar o 1000. Ou seja, se sua redação é corrigida 2 vezes, e 2 pessoas em diferentes locais do Brasil julgaram ser uma redação 1000, essas 2 pessoas enviaram para mais 2, que são os seus superiores. 4 pessoas corrigiram essas redações que eu trago aqui para vocês. E aí, amigo, não tem jeito. Tem alguma coisa nessas redações que agradaram. Eu sei mais ou menos. Não vou falar nada, não. Vou deixar a aula caminhar para que vocês possam compreender o que é que eu penso acerca de produtividade, repertório, enfim. Próximo ponto, elas indicam padrões a serem seguidos. Gente, são 12, elas parecem muito. E é justamente o que eu procurava. O que é que tem de parecido nesses textos, gente? Vamos começar parágrafo a partir da introdução. Vamos lá. A introdução. O que é que eu posso dizer para vocês que eu apurei da análise, da leitura dessas redações 1000, das 11 redações 1000, em suas introduções? Primeiro, nenhuma com modelo fechado. Não vi nenhuma com modelo fechado, gente. Lucas, como é que você sabe disso? Como é que você pode provar? Você conhece a pessoa? Você conhece o professor? Você viu o que ele fez durante o ano? Gente, é o seguinte. Vamos para o ponto 2. Todas elas trazem uma ligação direta ou indireta, ou seja, a ligação com o eixo da temática, né? Todas elas trazem uma ligação com a problemática proposta no Enem, ou seja, com o tema. Todas. Seja uma ligação específica, seja uma ligação por eixo. Vocês vão ver daqui a pouco. Ponto 3. Elas todas apresentam projeto de texto. Ainda é válido isso, gente, porque projeto de texto é muito importante para a sua redação. E como assim, Lucas? Lá no finalzinho, apresentar os 2 problemas centrais, argumentos centrais, teses centrais, chame como quiser. Teses essas, argumentos esses que você vai utilizar no D1 e no D2. Isso ainda é muito válido. Bom, vamos parar de conversa e vamos analisar texto. Quero praticidade nessa análise. Então vamos lá. Aqui embaixo eu trago um parágrafo da Amanda Chagas, que escreve muito, um parágrafo que traz um repertório com ligação direta com o tema. Quer ver? Linha 1, gente. A obra Torto Arado, inclusive Torto Arado, foi usado por 3 pessoas que tiraram 1000, hein? Isso quer dizer muita coisa? Quer. Quer dizer que literatura contemporânea ajuda, quer dizer que uma leitura que você está fazendo no dia a dia porque é um livro novo. Muitos adolescentes têm lido Torto Arado. Eu li Torto Arado ano passado, gostei muito, inclusive. Super indico a leitura. Isso quer dizer que quando você estiver lendo seu livro, vendo seu filme, dá para encaixar com redação, se encaixa em algum eixo, anota, sistematiza. Sistematiza isso aí. Porque se cai um tema, por exemplo, com minorias, você pode usar esse seu filme, pode usar esse seu livro. Se cai um tema sobre tecnologia e você está lendo, está vendo algo sobre isso, você pode usar seu conhecimento de mundo.
3 pessoas utilizaram, tá bom? Então vamos continuar. A obra Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, conta as vivências das irmãs Bibiana e Belonísia. Com ênfase, olha só agora, está sublinhado, na forte relação cultural e religiosa que estabelecem com a ancestralidade africana. Gente, é uma ligação direta. Logo de cara, o repertório se liga diretamente com a temática, concordam? Ancestralidade africana. Gente, o tema está aqui, ó, linha 2. Eu só pegar minha caneta. O tema está aqui. Ancestralidade africana. Tema. É o tema, tá? Fora da ficção, apesar do enaltecimento promovido pelo autor, as heranças afrodescendentes, tema. Gente, é tão tema que sabe o que foi que a Amanda fez aqui? A Amanda fez algo muito interessante que prova ali uma riqueza de vocabulário por parte dela. A palavra afrodescendente foi utilizada como sinônimo de africano, não repetindo vocábulo e ganhando pontos no olhar do corretor ou da corretora na C4, que é a competência que julga a coesão. Então, ela trouxe um repertório que se liga diretamente ao tema, facilitando a produtividade desse repertório, a significação que ele vai ter dentro dessa construção argumentativa do parágrafo, e trouxe a temática com sinônimo, para evitar repetições causadas por essa ligação tão direta, já na linha 2 e 3, tá bom? Depois ela traz as heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. Uma problemática apontada, diferentemente do livro, né? Há uma relação aí de oposição. Na linha 4, ela começa a demonstrar o projeto de texto. Nesse contexto, passado colonial é o argumento 1 da Amanda. E a cultura eurocêntrica é o argumento 2 da Amanda. Isso aí eu sei que você faz, eu sei que você faz. Mas eu estou só confirmando que é o clichê de sempre necessário, tá? Configuram desafios que fundamentam esse grave panorama. Beleza. Então, você sabe que houve uma ligação direta. E como seria a ligação indireta? Seria como esse parágrafo aqui embaixo. Seria uma ligação por eixo. Lá, ele falou diretamente da África, já no contexto, já no repertório. Aqui não. O Elivando Rodrigues vai trazer um repertório que dialoga indiretamente. Vamos ler. Linha 1. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ao discutir acerca da invisibilidade de alguns grupos. Que grupo? Mulheres? Não, ele não falou. Negros? Não, ele não falou. LGBTQIA+? Não, ele não falou. Tá. Mas minorias? Minorias. Olha só, vou colocar aqui, ó. Minorias. Olha que interessante. É a estratégia, o estudo da redação, né? Eu não acho minha caneta. Jesus, cadê minha caneta? Tá aqui. Opa, opa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou colocar aqui minorias. Perdoe que eu não sei escrever muito aqui não, tá, gente? Então, traz o eixo minorias. Lucas, você quer dizer o quê? Eu quero dizer, amigo, que com esse início de introdução, ele encaixa vários temas de minorias. É isso que eu quero dizer. Diferentemente da primeira. A primeira se liga diretamente. Esse aqui se liga indiretamente. Lucas, mas tem alguma coisa, algo que vale mais? Tipo, a primeira é melhor que a segunda? Não, essa foi 1000 do mesmo jeito. E aí é que está o fato de você se ligar e sistematizar repertórios. Está vendo um filme que encaixa com minorias? Já pensou em criar um início que encaixaria com muitas e muitas temáticas de minorias a partir daquele filme? Por que você não faz isso? Mas tem que sistematizar, não pode confiar na memória. Não, lá no dia eu vou lembrar, vai. Uma pressão do Enem, você vai lembrar. Acredito eu que você vai. Viu? Equivale tal apagamento a uma morte social. Essa invisibilidade de grupo, gente, estou voltando ali aqui na linha 2, equivale a um apagamento, uma morte social. A analogia é essa que expressa a importância de se reconhecer determinados coletivos para que os indivíduos a eles pertencentes tenham garantida a sua plena cidadania. Ok. Nesse contexto, ao se observar o que ocorre à herança africana do Brasil, gente, o tema apareceu pela primeira vez. Nada, nenhuma palavra tinha aparecido ainda de forma específica. Específica. Mas já tinha aparecido de forma indireta. Esse é um tipo de ligação que é válido, total.
Total estratégico, gosto muito. Percebe-se a existência de desafios, que é outra palavra, né, do tema, para que a sua devida valorização, os quais valorização? Isso, os quais excluem dessa maneira a relevância dessa cultura e, por consequência, a de seus praticantes para a identidade do país. Ok, por conta disso, é necessário analisar duas causas. Quais são as causas? O racismo estrutural e a falha escolar, como a apresentação de projeto de texto. Então, houve uma ligação indireta, mas houve. É produtivo esse repertório do mesmo jeito, tem significação de estar aí, tem o porquê. Não é algo que não se conecta com o parágrafo, tá bom? Foi isso que eu identifiquei e que eu queria passar para vocês das introduções nota 1000. Vamos passar agora para um parágrafo que é, vamos dizer assim, bem problemático para muitos alunos, né? E eu confesso para você que é o parágrafo mais difícil da redação. Concordo. Se você acha que é o mais difícil, também acho. E aí, vamos pensar o seguinte: o que foi visto em termos de padrão, eu não estou dizendo, gente, que o que está fora desse padrão é errado, não, tá? É importante sinalizar isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que foi visto em termos de padrão, que se repete nos desenvolvimentos das redações 1000. Ponto 1, o repertório no P2. Conversando com alunos, de vez em quando eu encontro alguém. Lucas, é proibido agora trazer repertório no P3 lá embaixo? Não, não é proibido. Só é menos comum. E eu sei o porquê que é menos comum. Porque é mais fácil dar produtividade. Eu estou antecipando essa palavra que eu vou esmiuçar para vocês daqui a pouquinho, que é a parte central da aula. Mas é muito mais fácil dar produtividade a um repertório que está no início do que um repertório que está lá no meio, lá para o final. Vocês vão ver isso. Então, é padrão, hoje, repertório no segundo período, no P2. 2. Produtividade do repertório é ponto central no parágrafo e digo mais, na redação também. Digo isso, anote. Produtividade de repertório é a chave na Sebrasp, que é a banca que organiza a correção, tá? Sempre eu falei que o repertório é o coração da redação, e eu não abandono essa frase. O repertório é o coração da redação. Continua sendo. Agora tem que lembrar uma coisa que muitos esqueceram. O coração tem que estar pulsando. E pulsando, o coração leva sangue para o corpo inteiro, leva vida. Ele está sendo produtivo. Um coração parado, gente, não vive ninguém. Ninguém. O coração tem que estar pulsando. E produtividade é quando o repertório ele joga vida. Ele tem o porquê de estar ali no parágrafo. É quando o repertório tem uma significação de ter sido escolhido. E não porque simplesmente você decorou e simplesmente jogou ali para ocupar a linha. Esse é um coração morto. Então, tem que ter vida ao parágrafo, tem que ter produtividade, e eu vou explicar como dar produtividade a esse parágrafo a partir, e a esse repertório, a partir do ponto 3. Essa produtividade pode vir por meio de 4 estratégias argumentativas. Gente, olha só, não há produtividade interessante para o corretor, para a corretora, se não houver uma estratégia argumentativa clara. Não há produtividade sem estratégia argumentativa. Anotou essa daí? Professor, o que seria estratégia argumentativa? Vou dizer para você agora. Produtividade é quando o repertório tem a razão de estar ali. Ok. E eu provo que ele tem razão de estar ali a partir de estratégias argumentativas como consequência, exemplificação, causa ou contradição. São 4 as estratégias argumentativas, gente. Consequência, exemplificação, causa e contradição. Você vai ter que escolher uma delas e utilizar para dar produtividade ao seu repertório. Trouxe o repertório no P2? Trouxe. Tá, então explica uma consequência a partir desse repertório. Explicou? Está conectado com o tema? Então tem produtividade. Traga uma causa em relação a esse repertório? Trouxe? Trouxe. Tem relação com o tema essa causa? Tem. Então tem produtividade no repertório. Trouxe uma exemplificação de mundo a partir do que foi dito por esse repertório? Trouxe. Também tem uma razão de ser, de estar ali, tem produtividade esse repertório. Contradição da mesma forma, tá? Vamos para o ponto 4. A argumentação de reforço é um auxiliar necessário para o preenchimento de lacunas argumentativas. Sabe o que é lacuna argumentativa? Eu expliquei nas aulas passadas. Você que nunca escutou falar disso é o seguinte: lacuna argumentativa é quando você deixa de explicar algo necessário para o corretor. É quando você deixa implícito
o que deveria ser explícito. Vou dar um exemplo. O tema é aula de Lucas. Eu digo, olha, a aula de Lucas tem um problema. O problema dele é a didática, tá? Mas por quê? Explica essa didática. Como é essa didática? Ah, ele gagueja muito, ele não sabe, não tem domínio de conteúdo, ele, ele não mostra exemplos de redação. Explique essa didática, porque essa didática aí está muito genérica. Para tapar essa lacuna, você tem que trazer exemplos, dados. A cada 2 aulas, a cada 5 aulas, na verdade, apenas em uma ele dá uma exemplificação de redação. Ah, isso tapa a lacuna da didática que você tinha julgado ser ruim. Então, o ponto 4 é para lembrar de que você tem que trazer uma argumentação de reforço. Agora, olha só, eu vou sistematizar isso para deixar ainda mais fácil para vocês. Ainda mais fácil. Não tem aquela coisa, né, que é assim, Lucas, eu não estou entendendo não, desenho, vou desenhar. Aqui embaixo. Olha só aqui para baixo. Aqui embaixo tem o seguinte, estratégias argumentativas. Eu fiz uma divisão aí de maneira meio abstrata, como se fossem 4 períodos o nosso parágrafo de desenvolvimento. Geralmente são 4, né? Pode ser 5 não, Lucas? Pode ser 6, pode ser 3. Eu estou trazendo 4 como uma exemplificação comum, tá? Mas quem vai dizer o formato, a quantidade de períodos, o formato do seu parágrafo é o seu conteúdo. Não é a forma que determina o conteúdo, é o conteúdo que determina a forma. Se você vai bitolado, não, tem que ter 4 parágrafos, tem que ter 4 períodos, tem que ter 4 períodos. Gente, isso pode causar um problema gigante. Agora, se você vai com conteúdo e estratégia argumentativa e você vê que o seu terceiro período está muito grande, só é dividir. Não tem problema nenhum, muda o formato. Tá? Lucas, eu tentei fazer com 4 períodos, mas ficou muito grande o último. Reparte, cara, faz 5. É o conteúdo que manda na forma, tá? Então, olha só, argumento central é o início do parágrafo, P1. Tese central, argumento central, beleza. Trouxe. Agora você vai apresentar um repertório que apresenta também uma relação com esse argumento central. Beleza. Trouxe o repertório, expôs o repertório? Beleza. Agora, você vai ter que trazer uma argumentação de produtividade. Como assim? Você vai ter que dar produtividade, vai ter que acender esse repertório, vai ter que ligar esse repertório. Lembra do coração pulsando? Vai ter que fazê-lo pulsar no seu parágrafo. E aí nós temos 4 maneiras que eu já tinha anunciado antes e agora eu vou tornar ainda mais prático para vocês, né? É a consequência, exemplificação, contradição e causa. Vamos aqui imaginar que eu utilizei como argumento central, lá no início, aqui no início, né? Argumento central, a questão da educação deficitária. Esse é meu argumento central. E aí, como repertório, eu usei Paulo Freire, dizendo que a educação ela não trabalha assuntos críticos da forma que deveria, uma vez que valoriza assuntos eurocêntricos e não ligados à África. Estou criando aqui de uma maneira bem solta, tá, gente? Só para vocês pegarem o que eu quero dizer. Então, trouxe a educação deficitária, depois trouxe Paulo Freire criticando o eurocentrismo nas aulas, e agora eu vou ter que dar produtividade a esse repertório. E agora, Lucas? Gente, só é pensar. Eu vou usar uma consequência, uma causa, um exemplo ou uma contradição? Eu vou usar uma consequência, tá? Então diga aí que se tem uma visão eurocêntrica, há, portanto, uma marginalização desse grupo que acontece sem que a comunidade, sem que a sociedade perceba, já que ela não foi formada pela escola em relação a essa problemática. Então, a marginalização do grupo é uma consequência do não ensino. Concordam? Percebem? Beleza. Agora eu posso também trabalhar uma exemplificação. Eu posso dizer que isso pode ser notado em currículos escolares que, desrespeitando a BNCC, que a BNCC trabalha essa noção, né, mas desrespeitando a BNCC, sequer abordam esses conteúdos em salas de aula. É um exemplo que eu estou dando do dia a dia escolar sobre o meu repertório. Contradição. Contradição acontece quando o meu repertório é dito de maneira geralmente positiva. Quando você traz um repertório de maneira positiva, a sociedade deveria ser assim, ideal. Tá perfeito para usar uma contradição. Tá perfeito para esfregar na cara do corretor da corretora assim, ó, não é isso que acontece na sociedade. Isso é o mundo ideal. Não é isso que acontece aqui.
tá? Então, essa é a contradição. Então, se eu imagino uma frase de Paulo Freire que diga assim, o ensino deveria ser diverso e plural. Ponto. No entanto, nas escolas brasileiras há um eurocentrismo predominante. Olha a contradição. Olha como eu mostrei produtividade desse repertório. Olha como ele tem razão de ser, de estar aí. Tá? E causa também pode ser escolhido como uma estratégia de argumentação de produtividade. Como? Bom, isso é informar que isso se dá devido a anos de escravidão ainda não digerida socialmente, de forma que esse preconceito impede que os currículos escolares tragam isso. Então, estou usando a escravidão como uma causa do porquê que a educação ainda é eurocêntrica. Notem o seguinte: há uma relação dessa argumentação. Deixa eu pegar aqui a caneta. Há uma relação dessa argumentação com o repertório. Seja a consequência do repertório, a exemplificação do repertório, contradição do repertório, causa do repertório, mas a gente não pode esquecer que a argumentação de produtividade, ela só é produtiva de fato se conversar também com o tema. Muita gente começa ali a falar do repertório e tal. E o tema? Cadê o tema? Tem que trazer o tema, viu? Porque é a consequência do repertório em relação ao tema. A exemplificação do repertório, lembrando do tema. Contradição do repertório, lembrando do tema. Causa do repertório em relação ao tema. Todos os meus exemplos, só é voltar aí essa aula que você vai ver que eu faço isso. Não pode esquecer o tema, gente. E aí, seria mais ou menos P1. Vou colocar aqui P1, período 1. P2, P3 e P4, a formação desse parágrafo. Tendo o P4, período 4, a sua fundamentação numa argumentação de reforço. Lembra que eu expliquei? Trazer um exemplo, uma consequência, um dado. Essa argumentação de reforço, ela pode aparecer no P4, mas ela também, olha só, isso é importante, também pode aparecer no P3. Como assim, Lucas? Eu estou fazendo minha argumentação de produtividade e quero dar um exemplo. Estou numa consequência, colocando a consequência aqui do repertório, mas eu quero colocar um exemplo para fundamentar o que eu estou dizendo. Ótimo! Não vai sobrar lacuna nenhuma para você perder na C3. Não vai. Porque você, além de trazer a consequência, vai colocar um exemplo disso. Não está deixando lacuna nenhuma. Então, essa argumentação de reforço, ela preenche lacuna. É também chamada de anti-lacuna. Isso aqui é um A, tá? Isso aqui é um U. Não sei se dá para perceber. Lacuna, tá? Anti-lacuna. Por quê? Porque ela preenche os espaços vazios. Então, coloca um dadozinho, né? Recentemente saiu o censo 2022 com muitas informações interessantes. Dê uma pesquisada, separa uns 3 dados aí bem genéricos, se dá para usar em várias redações, isso é ótimo. Ótimo. Beleza? Então, vamos agora para a prática para vocês identificarem cada um desses elementos aqui que eu desenhei aqui embaixo, tá? Vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, gente, é da Marina Vieira. Essa aluna traz uma produtividade do repertório por consequência. A estratégia argumentativa dela foi a consequência. Vamos lá, linha 6. Diante desse panorama é perceptível a fragilidade governamental. Gente, concordam que a fragilidade governamental... Cadê? Caneta. Canetinha. Deixa tu. Bom, enfim, deixa aí. A fragilidade governamental é o argumento central do parágrafo. É o argumento central do parágrafo, gente. E continua. Em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Vou colocar aqui, agora achei a caneta. Isso aqui é o argumento. Tá. É perceptível a fragilidade governamental em valorizar a herança proveniente da África no Brasil. Nesse viés, a partir de 1888, dada a promulgação da Lei Áurea, isso aqui é o repertório. O repertório. Responsável pela abolição da escravatura, repertório histórico, né? Vamos colocar aqui, ó, história. História. Os escravizados africanos e seus descendentes tornaram-se marginalizados socialmente em virtude da ausência de ressarcimento de seus direitos civis por parte do governo. Aqui há um apontamento histórico de que essa marginalização se arrasta desde a falsa, né? É falsa, sim, vou nem colocar aspas, falsa abolição.
E aí, eu quero saber como isso vai se tornar produtivo. Ela vai trazer uma consequência. Sendo assim, como reflexo desse fato histórico, olha aqui, ó, consequência, reflexo. O Estado ainda negligencia a cultura afrodescendente. Trouxe o tema ou não trouxe? Ó, cultura afrodescendente. Isso aqui é o tema, tá? Tema. Ao não proporcionar políticas públicas eficazes, uma vez que não impulsiona a inserção de manifestações culturais africanas, e aí vem a chave, olha só. Eu disse para você que essa é a argumentação de produtividade, ela colocou a consequência no repertório. Há uma falsa abolição, consequentemente, até hoje há uma marginalização da cultura desse povo. Que cultura, hein? Vai com o corretor e diga assim, mas que cultura? Vou tirar da C3. Ela vai dizer, não, vai não. Tá em roxo. O exemplo que é, olha aqui, argumento de reforço. Vou marcar aqui, ó. Argumento de reforço aqui embaixo, tá? Bom, vamos lá. Como as danças tradicionais no ambiente social, o exemplo da falta de disseminação de festivais africanos pelo território, em virtude da priorização da destinação de verbas a eventos de culturas privilegiadas, como a europeia. Trouxe exemplo do que não é visto, ou seja, é marginalizado, danças africanas tradicionais, festivais, e do que é valorizado, ironicamente, nessa sociedade, que é a questão europeia, tá? E aí, para finalizar, ela poderia ter terminado aí. Ela disse, não, vou fazer outro período. E o que é que eu faço no outro período? Uma argumentação de reforço. Eu posso usar uma consequência, eu posso usar uma exemplificação, um dado. Ela optou pela consequência, e fechou o parágrafo dela. Por conseguinte, as práticas culturais, o que é que acontece? São invisibilizadas. Ó, ser invisibilizado é uma consequência da consequência. Consequência. Tá bom? Vamos para o próximo parágrafo. Agora eu tenho uma produtividade por exemplo. Exemplificação. Linha 7. Diante do cenário exposto, as políticas públicas ineficazes possibilitam a desvalorização do legado africano no país. O quê? As políticas públicas. É o argumento central. Uma vez que elas impedem o estabelecimento concreto de uma revisão histórica, pautada em mais oportunidades, proteção e visibilidade para pessoas pretas. Show! Gostei muito do tópico frasal. Chamou muita atenção que ele é muito rico, né? Consoante o sociólogo Durkheim, uma sociedade sem regras claras, sem valores, sem limites, encontra-se em estado de anomia social. E aí eu pergunto para você, nesse repertório, nesse P2, isso aqui é importante, P2, repertório, o que foi falado sobre África? Emile Durkheim falou sobre África aí. Uma sociedade sem regras claras, sem valores, sem limites, encontra-se em estado de anomia social. Não. E aí vai por água abaixo aquela noção de que ai, tem que se ligar ao tema. Gente, repertório, na minha opinião, tá? Não se estuda necessariamente por tema, é por eixo. Veja que ele, com certeza, Danilo, né, que escreve muito bem o parágrafo, com certeza Danilo treinou isso durante o ano. Treinou estratégias argumentativas. E aí, para onde vai essa frase da anomia social? Olha aqui o conceito que foi bem utilizado, né? A noção foi bem utilizada a noção de conceitos de filosofia, né, de sociologia esse ano. Aqui é a anomia social. Como relaciono isso com o tema? Ele vai relacionar por meio de um exemplo. Olha só. Nesse sentido sociológico, esse estado anômico pode ser observado na odierna realidade brasileira. Um exemplo. Onde? Na medida em que políticas públicas ineficientes permitem o desprezo, o desrespeito com as religiões de matriz africana e a desassistência em áreas quilombolas. Se liga ao tema? Se liga, quilombolas. Religião, né? Cultura, é a herança africana. E a ausência de representatividade em propagandas. Por exemplo, gente, o Estado anômico, deixa eu pegar aqui a canetinha, o Estado anômico retoma a anomia social. O que seria isso? É uma sociedade sem valores, tá? É uma sociedade sem regras. É uma sociedade sem organização. E aqui eu chamo a atenção dos valores. Como é que é uma sociedade que tem valor, se exemplificativamente nós temos religiões de matriz africana sendo desrespeitadas?
O exemplo fez dar vida a essa frase de Durkheim. Então não precisa ter uma frasezinha que se ligue logo diretamente. Pode ser uma ligação indireta. Mas o importante é que você retome o repertório dando produtividade a ele, por meio de uma estratégia argumentativa, seja consequência, seja exemplo. E aí ele finaliza: com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada, visando a transformação dessa conjuntura, de modo a não só valorizar a herança africana no país, como também a protegê-la. Esse último período dele é um período que dialoga muito com a conclusão, fazendo a sugestão. Mas Lucas pode isso. Gente, o que é importante para o corretor hoje é a produtividade, é a chave do negócio. Ele fez a produtividade acontecer? Fez. Deixou lacuna? Não deixou. Então vamos passar. Lucas, ele não usou aí uma argumentação de reforço, né? Ele citou aqui um exemplo específico dos quilombolas, né? E trouxe ali mais de um exemplo. Ou seja, no primeiro já transformou ali numa produtividade, no segundo já teve um reforço, e aí construiu o parágrafo dele divinamente bem. Nesse parágrafo aqui, há uma produtividade por contradição, e aí você tem que lembrar o seguinte: quando há produtividade por contradição, o repertório ele é necessariamente positivo. Não vou dizer necessariamente, mas geralmente positivo, para que você possa dizer assim: ó, fulaninho disse que deve ser assim, o mundo ideal, mas não é. Tá? Além disso, a falta de representantes políticos, esse é o argumento central do Hunter Aleixo. O nome dele está aqui, dando devidos créditos, os devidos créditos. Linha 17. Além disso, a falta de representantes políticos dos negros é outro desafio para a valorização da tradição africana no Brasil. Bem simples, né? Bem objetivo. Em relação a isso, pode-se utilizar o conceito, olha o conceito de novo, gente. Foram várias redações mil com conceitos. O conceito criado pela socióloga brasileira Djamila Ribeiro, de lugar de fala. E vai explicar o que é. O que define que certas pessoas, olha só, são representantes ideais, perfeitos, representantes que seriam assim maravilhosos se houvesse em cada ambiente, né, de certas minorias, devido às suas experiências pessoais. Quem melhor que um negro pode falar que uma pessoa negra? É mais ou menos isso que diz a teoria da Djamila Ribeiro, como foi colocada aí no nosso texto. E justamente por isso enriquecem o debate público como algo muito bom. Tem que ter isso, tem que ter representação. No entanto, há uma contradição que dá produtividade ao repertório. No entanto, muitos cidadãos negros não possuem representantes de suas comunidades nas altas esferas do poder. Não bastando ter dado produtividade, a argumentação de produtividade aconteceu. Mas ele vai trazer uma argumentação de reforço aqui embaixo, gente. Reforço, olha só. Se algum corretor dissesse assim, tá, não possui representantes de suas comunidades nas altas, que esferas são essas? Bom, vou até sublinhar aqui, vou circular. Que altas esferas são essas? Pegou um corretor chatinho, ele vai dizer assim, que altas esferas são essas? Não se preocupe, eu vou usar um argumento de reforço. Um exemplo, como o Congresso Nacional. Isso aqui é um exemplo. Veja que o exemplo aqui não veio para dar produtividade, veio para reforçar essa produtividade, tá? E aconteceu no mesmo período. A argumentação de reforço pode acontecer no mesmo período da argumentação de produtividade ou no período seguinte. O que, vamos continuar a leitura na linha 23. O que, por não poderem exercer seus lugares de fala, acaba esvaziando a discussão sobre o passado africano no Brasil e, consequentemente, perpetua a desvalorização dessa herança no país. Eu quero até lembrar uma coisa aqui, quando eu li a palavra herança, veja aqui como termina esse texto, com o tema. Veja aqui como termina esse outro parágrafo. Herança africana, tema. Aqui embaixo, gente, ó. Linha 14, né? Linha 13, desculpe, tema. Olha isso aqui, gente. Em suma, missão estatal, problemática. A linha 15, vítima de discriminação, racismo. Se liga ou não ao tema? Tema. Tem que trazer elementos do tema na última parte do seu parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Bom, vamos continuar. Acredite ser o último exemplo de desenvolvimento da Camila Ellen, que escreve com uma letra muito linda, muito bonita. Vamos para a linha 7. Nesse sentido, percebe-se que a histórica marginalização da cultura negra advém de um ciclo social pautado na desigualdade. O argumento central de Camila é a desigualdade. Linha 8. Isso acontece porque, como teorizado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos,
Há, no Brasil, a persistência de um colonialismo insidioso. Outro conceito sociológico. Foi bem utilizado, gente. Em outras palavras, vai explicar o que seria isso, né? Há uma manutenção de raízes desiguais que é mascarada em meio a avanços sociais, caracterizando assim uma forma de dominação ainda mais perversa e cruel. Gente, é um repertório muito bom e é um repertório que se liga não diretamente, tá? Se liga por eixo. Porque eu posso, por exemplo, embora seja colonialismo, mas quando ele fala ali de manutenção de raízes desiguais, eu posso trazer machismo, né? Eu posso trazer outras coisas, mudar um pouquinho a frase, tá? Mas é uma frase bem coringa também. Vamos seguir aqui na linha 11. Como é que ela dá produtividade a isso? Por que que acontece essa dominação? Essa dominação perversa? Por que que acontece esse colonialismo? Ela vai explicar por meio de uma causa. Tal questão torna-se evidente ao constatar que o Brasil, ao ser um dos últimos países a abolir a escravidão, essa é a causa, após mais de 300 anos marcados por violência e derramamento de sangue africano, tratou a abolição de forma panfletária, ao seguir reproduzindo padrões de invisibilização e exclusão nas suas mais variadas formas, contra os povos afro-brasileiros. A causa da dominação é a raiz da escravidão e da sua abolição mal feita no Brasil. Por isso que ainda hoje há uma dominação perversa. Ela usa uma causa. Concordam? Por que que há dominação perversa? Final da linha 10, começo da linha 11. Por que que há dominação? Ó? Só circular aqui para vocês verem a relação acontecendo na prática. Por que que há a dominação? Final da linha 10. Sabe por quê? Porque houve mais de 300 anos de escravidão. Por isso que é uma dominação. E essa cultura não pode se mostrar visível, ela é uma cultura invisível. E aí, não bastando, a Camila trouxe, na linha 15 e 16, uma argumentação de reforço. O que é reforçado pelo fato do Brasil ocupar o 8º lugar, mais uma vez, ela é até irônica, mais uma vez, não é a primeira não, entre os países mais desiguais do mundo, segundo a ONU. Trouxe a fonte do dado e o dado surge como um reforço para tapar qualquer lacuna e para agradar qualquer corretor. A gente está procurando isso ao ler esses textos, nota 1000. Vamos para parágrafo de conclusão. Já pegando o final da aula, prometi ser bem objetivo, não tomar muito tempo de vocês. E aí eu quero dizer o seguinte, gente. O parágrafo de conclusão, ele é um parágrafo que tem que obrigatoriamente trazer o diálogo entre os dois argumentos centrais e o parágrafo de conclusão e suas intervenções, ou sua intervenção. Como é, Lucas? Todo mundo sabe que no parágrafo de conclusão se deve intervir, ou seja, criar uma solução. Mas para quê? Para os problemas, no plural. Você não trouxe dois? Não é D1 e D2? Não é argumento central 1, argumento central 2? Você vai ter que criar a solução. Lucas, então tem que ser duas soluções? Cara, eu indico sempre fazer duas. A maioria das redações 1000, das 11 que eu li para trazer essa aula aqui, a maioria traz, no caso, duas intervenções. Tem redações com uma, eu trouxe até uma redação aqui com uma, né, para a gente analisar. Mas nessa uma tem que haver o diálogo. Tem que haver o diálogo com o A1 e A2, com o D1 e D2. Não importa se é uma, duas, tem que haver. Se não houver o diálogo, você vai perder na C3, que é o projeto de texto. Seu projeto de texto tem que caminhar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão também, não pode esquecer. Tá bom? Então, outro ponto importante é o ponto 2. Relacione a sua conclusão, a sua intervenção ao tema. Parece bobo dizer isso, mas tem muita gente que criou um modelo ali de intervenção, né, que serve para muita coisa e esquece o tema. Tem que dialogar com o tema, tem que ter palavras do tema na conclusão e na intervenção, gente. Na ação, na finalidade, tá? Ponto 3. Atenção ao detalhamento da proposta. No ano passado, na correção do ano passado, muitos alunos foram injustiçados. Não se sabe ao certo porquê, eu não vou dizer aqui, eu não sou o dono da razão, mas eu acredito muito fortemente que isso tem a ver com os detalhamentos. Tá? O detalhe, a gente sabe que tem um agente, uma ação, um meio, um efeito e um detalhe. Eu acho que o culpado é esse último. E para evitar que o seu detalhe não seja mal julgado, vamos dizer assim, traga mais de um detalhe. Um não passou, o outro passa. Então, olha o ponto 4. Atualmente, acho importante apresentar dois detalhamentos para evitar injustiças na correção.
Vocês vão ver que esses dois exemplos que eu trago aqui, as duas pessoas trazem dois detalhes para uma mesma intervenção. Para que o corretor não gostando de um, tem jeito, né? Ele vai gostar do outro. Vai aparecer o detalhe de todo jeito na minha nota, tá bom? Vamos passar para vermos a ligação feita entre desenvolvimento e conclusão e a construção desse parágrafo de intervenção aí dessas duas pessoas. O primeiro do Hunter Aleixo, olha na linha 25, parágrafo bem objetivo, né? Portanto, o Ministério da Educação, já começa de vez, e o Ministério da Educação é o agente, tá de azul, responsável em garantir um ensino que desenvolva a cidadania, isso é um detalhamento, tá de verde, mas se você for perceber, tem outro verdezinho na linha 27, tá vendo? É o segundo detalhamento dele. Mas vamos aqui para o primeiro. Responsável em garantir um ensino que desenvolva a cidadania. Ponto, beleza. Deve ampliar a participação da história afro-brasileira na educação do país. A ação dialoga com a temática, ok? Visto que esse passado vem sendo tratado como secundário na formação cultural do Brasil. Muitas pessoas dizem assim, Lucas, eu queria usar dois detalhamentos, mas eu só sei esse aqui, responsável por é o mais usado. Eu gosto dele, não desgosto não. Mas você pode também apresentar um detalhamento por meio de uma causa. Olha aqui na linha 26, visto que, ó, isso aqui é uma causa. Causa de quê? Vamos ver a ação? Deve ampliar a participação da história afro-brasileira na educação. Por quê? Visto que esse passado vem sendo tratado como secundário na formação cultural. Por isso que deve ampliar a educação disso. Essa causa é um detalhamento explícito. Todo corretor, que for um corretor coerente e responsável, vai marcar isso aí como detalhamento, além do primeiro que ele já trouxe. Outra forma de detalhar é dar exemplo. Eu gosto muito. Tá colocando meio, vírgula, por exemplo, e dá um exemplo. Muito boa forma também. Outra forma, talvez mais complicado um pouco, mas quando você traz a sua finalidade, você pode causar também um efeito do efeito, ou seja, trouxe a finalidade? Trouxe. Terminou? Terminou. Agora, coloque um efeito dessa finalidade. Exemplo, Lucas deve ensinar a redação para que, finalidade, os alunos consigam a nota máxima. Tá. Traga um efeito disso, aumentando a felicidade da família dessas pessoas. É o efeito do efeito. Isso também é um detalhamento, tá? Mas aqui a pessoa optou por uma causa que ficou muito bem feita. Na linha 27, de roxo, nós temos o meio. Essa ação precisa ser feita por meio da mudança do currículo escolar. Continuando de vermelho, a finalidade, a fim de que a herança africana conquiste a devida valorização no país. Viu que ele rabiscou um pouquinho aí, se não tira ponto, segue o baile. Tinha duas linhas. O que foi que o Hunter fez? Ele simplesmente optou por fazer outra intervenção. Por quê? Porque ele tinha que falar da representatividade política, ele tinha falado só da educação. Esse era o D2 dele. Tinha que falar da representatividade política. Então, optou por fazer uma mesmo pequenininha, mas fez. Trazendo o Estado, que é o agente, deve aumentar a representatividade política, é a ação, com a finalidade de garantir uma discussão profunda sobre a tradição africana no país, é a finalidade. Pronto, trouxe uma com 3 elementos, não tem problema, a primeira já estava completa, e é isso aí. Passando para a próxima, nós temos do Elivando Rodrigues, que também já foi analisado, um parágrafo de desenvolvimento dele, escreve muito bem. Vamos para a análise última, né, para a gente fechar a aula. Linha 25. Portanto, é imprescindível valorizar a herança africana no Brasil. Para isso, as escolas, agentes responsáveis, segundo a BNCC, pela formação do senso crítico quanto à sociedade, ok? Isso é um detalhamento, devem. O que é que elas devem? Na linha 27, apresentar aos alunos a influência positiva da África para a identidade brasileira. Veja que o tema está aparecendo sempre nas ações, né? E de roxo, ali intercalado na linha 26 e 27, né, no meio da ação, tem o meio. Por meio de debates sobre o racismo estrutural e palestras com especialistas em cultura grega. Negra. Tá eu que estou lendo grego, né? Bom, vamos continuar. Linha 28. Com tal proposta, tem-se a finalidade de combater o racismo, infelizmente ainda presente na sociedade, e reconhecer o Brasil como um país diverso. Ok, beleza. Trouxe a finalidade. Lembra que eu falei agora do efeito do efeito? Causando isso, o que é que vai acontecer? O efeito do efeito vai aparecer agora, o segundo detalhamento. Logo, a morte social,
de que falou Bauman, não afetará a herança africana no país. Veja que o que está de verde na linha 30, aqui embaixo, é justamente um efeito da finalidade da linha 29. Portanto, nós temos aqui um segundo detalhamento. Não sei se vocês perceberam, mas ele trouxe apenas uma intervenção. E aí muita gente vai bater no peito, então ficar aliviado e dizer assim, graças a Deus eu também só trago uma, professor. Eu pensei que era proibido. Nunca foi proibido. Agora, digo uma coisa para vocês. Deve haver uma ligação clara, entre o A1 e o A2 e a sua intervenção única. Como é que eu julgo deixar isso de maneira mais explícita para o corretor? Sabe o que é que eu faço, gente? Sabe o que é que eu indico? Eu indico o seguinte: vocês repetirem, reiterarem palavras que vocês usaram no desenvolvimento 1 e 2. Então, usou etnocentrismo no D1? Traz para a conclusão, traz na intervenção. Olha só o que foi que ele fez. Ele falou sobre escolas, que foi um dos parágrafos dele, e o outro parágrafo era a questão do apagamento, do racismo. E ele trouxe a finalidade de combater o racismo na linha 29. Racismo, tá? E a morte social dialoga com o apagamento. Então, essas palavras foram trazidas novamente, reiteradas no parágrafo de conclusão, para mostrar um diálogo. Então, quer mostrar um diálogo? Ó, corretor, corretora, eu estou trabalhando um diálogo aqui com o meu desenvolvimento. Traga palavras que você usou lá, palavras que são centrais. Tá bom? E aí você tem um caminho livre para conseguir uma redação 1000 também, assim como a Elivando, assim como essas pessoas que eu trouxe aqui para vocês. Bom, vamos finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar aqui para a minha tela inicial. Tela final, na verdade, né? Deixo aqui meu abraço. Se você gostou, dá um like, deixa um comentário e entre em contato com a Lei para mim, se tiver interesse em ter correções com essa plataforma que está muito bem preparada para receber você com ótimos e ótimas corretores, gente, e corretoras. Pode ter certeza. E é isso. Até a próxima. Fui.